arbitragem polêmica, gol no finalzinho, prorrogação e classificação da Espanha para a semifinal dessa Eurocopa 2024. Fala galera, aqui quem fala é o Lucão, análise pós-jogo de Espanha 2, Alemanha 1, jogaço, grande jogo do herói improvável, Mikel Merino. E galera, vamos falar um pouco dessa partida. Foi uma partida muito interessante, melhorou bastante na reta final, a verdade é essa. No início, principalmente no primeiro tempo, a partida não foi muito boa. E galera, foi aquele jogo estilo uma final de campeonato, né? Foi aquele jogo que as duas equipes não queriam perder, não estavam arriscando, não estavam indo muito para cima. E uma coisa que eu gostei da Espanha, a Espanha demonstrou muitas ferramentas durante o jogo. E galera, a gente viu a Espanha sempre tendo mais posse de bola, se sobressaindo, pressionando mais, finalizando mais, e amassando a equipe adversária, tentando dominar, ter aquele amplo domínio adversário. Talvez isso contra a Alemanha não ia dar certo. Por quê? Porque a Alemanha é um elenco muito qualificado, né? Então, você tem que ser um pouco mais conservador e ver o que você pode fazer para essa equipe da Espanha dar certo, tanto ofensivamente, tanto defensivamente, ter aquela mescla, ter aquele equilíbrio. E galera, a Espanha hoje teve um equilíbrio. A Espanha hoje foi uma seleção muito consistente, teve uma defesa muito boa, foi muito bem na defesa, e galera, produziu também. Foi uma seleção completa, que soube jogar da forma certa, soube ser cascuda, soube ter experiência e conseguiu aproveitar as melhores chances para a vitória. O jogo foi muito interessante. No início, no primeiro tempo, o jogo teve muito poucas chances. É um jogo que o goleiro, o Unai Simon, fez algumas defesas. O Unai Simon fez uma partidaça hoje, mas nada demais, não teve gol, terminou 0-0. O Pedri saiu lesionado. E galera, essas substituições de hoje deram um caldo, hein? Porque em seguida o Dani Olmo abriu o placar para a Espanha, que foi justamente o jogador que entrou no lugar do Pedri, com assistência do Lamine Yamal, numa bela jogada coletiva. E a partir daí, a Alemanha fez algumas alterações, né? Eles fizeram até antes, eles mexeram o time duas vezes no intervalo, e depois do gol, 5 minutos depois do gol, também fizeram duas alterações. E galera, eles melhoraram com as alterações. Só que o principal, o melhor momento da Alemanha no jogo foi depois dos 25 minutos do segundo tempo. E como a Espanha foi uma seleção muito boa e muito equilibrada, tecnicamente falando, foi uma seleção experiente, teve experiência, teve casca. Eles deixaram muito a desejar fisicamente, porque em boa parte do jogo, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, a Alemanha estava muito mais inteira no jogo, com mais velocidade, mais profundidade, e mais pulmão mesmo, galera. Você via que a Espanha tentou fechar a casinha depois do primeiro gol, e a Alemanha correndo, pressionando muito, precisando de um gol desesperadamente, e teve muita dificuldade de fazer gol, porque eles tentaram, martelaram bastante. E galera,
dando para imaginar que a Alemanha ia fazer um gol no final do jogo. Porque a pressão era deles, o momento era deles, e isso aconteceu. Gol do Florian Wirtz, que entrou, e galera, de novo eu não entendi o Nagelsmann insistindo com o Sané. O Wirtz entrou e deu outra cara pro time. Entrou e é um jogador... vai lá, o Sané ele tem mais profundidade que o Wirtz. Ele é um jogador de velocidade, é um jogador... Talvez o Wirtz não dê muita profundidade. Hoje o Sané não teve profundidade nenhuma, galera. Então, o Wirtz é um jogador de muito mais qualidade, que agrega muito mais. Fez o gol de empate, que talvez seria o gol heróico, que podia ser o gol heróico da Alemanha. Prorrogação, galera. Prorrogação. Aí, galera, as duas equipes... Eu já falo bastante tempo isso. Eu não gosto muito de prorrogação. Não sei se eu falei aqui no canal, mas eu não gosto de prorrogação. Normalmente, os jogos que acontecem em prorrogação, se você fizer o recorde dos 30 minutos, são jogos fracos, são bem abaixo, porque as duas equipes vão estar desgastadas, não vai ter aquela intensidade, não vai ter aquele brilho, não vai ter um jogo, vai ser aquele jogo que ninguém quer levar gol, um jogo de retranqueira. As duas equipes não vão meio que se abdicar de jogar. Hoje não foi tão assim. Hoje eu acho que foi um pouco fora dessa curva, dessa linha aí de raciocínio que eu tenho, porque as duas equipes estavam criando até bastante na prorrogação, tendo números bons, né? Você vê a Espanha se impôs bastante nessa prorrogação. Por quê? Porque como aquele momento de pressão da Alemanha nos últimos minutos, eles tiraram até o zagueiro, né? Tiraram o Jonathan Tah, botaram o Miller. Deram uma desequilibrada do time, e depois na prorrogação ele já corrigiu, tirou o Havertz, botou o Anton. A Espanha voltou melhor na prorrogação do que no final do jogo. E galera, o jogo não vai ter jeito, né? Como a Espanha passou, vai ficar marcado aquele lance do Cucurella, né? Cucurella, que foi aquela bola na mão, que foi uma finalização que pra mim foi muito pênalti. Não tenho o que discutir. Não sei se teve gente falando que tinha um impedimento antes. Galera, eu não vi. Se teve, aí tudo bem. Só, galera, vou fazendo análise só do lance do pênalti. O Musiala deu um chute de fora da área, a bola ia em direção ao gol, e o Cucurella, ele tava com o braço aberto e interferiu no movimento da jogada, e não tava com o braço colado, tava com o braço aberto. A bola ia em direção ao gol, ele tocou com a mão na bola e atrapalhou o circuito da bola, né? Então, isso é o que? Pênalti. Tem até os cortes aí sociais, aí muita gente tá tentando, por isso que a arbitragem foi polêmica, porque pra mim isso foi muito pênalti. Não tem muito o que falar, e podia ser um gol que ajudasse muito a Alemanha nessa circunstância, porque a Alemanha estava crescendo no jogo. Foi um jogo muito laical, tá, galera? As duas equipes estavam tentando bastante. Teve um momento que a Alemanha foi soberana, teve um momento que a Espanha teve mais controle do jogo. Só que no geral foi uma partida muito equilibrada, uma partida muito boa, como a gente já esperava, galera. De um jogo que não tem como evitar muito de ser um jogo, talvez pode até decepcionar um cadinho, né? Porque isso foi estilo uma final de campeonato mesmo, galera. Foi estilo uma final de um campeonato grande, né? Eu falo campeonato grande porque a Eurocopa é um campeonato gigante, né? Isso aqui é uma final de um campeonato, porque isso daí foi umas quartas. As duas equipes jogaram bem, só que a Espanha saiu com a vitória merecida. E o gol, todos os gols vieram de jogadores que estavam na reserva.
O primeiro, do Dani Olmo, foi uma substituição forçada com a lesão do Pedro. O Wirtz entrou no segundo tempo, com uma substituição do Jonas Nagelsmann. E o Mikel Merino entrou aos 35 no lugar do Nico Williams. Esse banco deu caldo, galera. Então, jogaço. Duas seleções muito qualificadas. A Alemanha não venceu a Euro. Infelizmente, foi o Kroos fez o último jogo da carreira dele. Eu gosto muito do Kroos, é a aposentadoria dele, né? Ele anunciou que vai se aposentar do futebol. Agora vai ter Portugal e França. Assim que acabar, podem colar aqui que eu vou ter pós-jogo aqui no canal. Vou fazer uma análise pós-jogo de Portugal e França. Assim que acabar o jogo, só colar aqui análise do Lucão no YouTube. Então, vou ficar por aqui. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Aquele abraço, é nóis.